Olá, eu queria falar agora sobre funções de duas e três variáveis com a ajuda do computador, como esboçar as superfícies. Bom, aqui estou usando este programa o Matemática e tem uma linha, um procedimento específico para esboçar superfícies de dimensão 3, não? Dadas de forma explícita. Então aqui esta é a primeira, que é um paraboloide hiperbólico, que é uma das superfícies que tem a equação mais simples. Então percebam que a forma dele, a gente não entende, é difícil esboçar superfícies. Então para conseguir entender a superfície, a gente tem que primeiro delimitar o intervalo em que vai esboçar a superfície. Note que aqui está no intervalo quando x muda de menos 4 a 4 e quando y muda de menos 4 a 4. Então ainda tem que delimitar o intervalo, mas ainda mais tem que delimitar desde que ponto de vista a gente vai enxergar a superfície. Então estes programas que permitem girar a superfície ajudam a entender um pouco melhor a superfície. Caso contrário, você tem que fazer o gráfico a partir de diferentes pontos de vista, não? Uma coisa que auxilia muito para entender as superfícies, que neste caso parece relativamente simples e girando dá para entender, é simultaneamente ao gráfico tridimensional fazer as curvas de nível para esse gráfico, construir as curvas de nível. Isso ajuda a entender a superfície. Notem que é o gráfico que está embaixo, para a mesma função, y quadrado menos x quadrado, z igual, o f de x y igual a y quadrado menos x quadrado. Eu faço simultaneamente o diagrama tridimensional e as curvas de nível associadas à mesma função. Então, falando de curvas de nível, notem aqui, agora eu deixei orientado o gráfico para que aqui tenha o eixo x, para que corresponda com o eixo x do diagrama de curvas de nível, do mapa de contorno, que também é chamado. Este é o eixo x e na vertical o eixo y. A ideia das curvas de nível são os pontos do domínio que têm a mesma altura seguindo a função. Então, neste gráfico é utilizada sempre uma convenção de cores. As cores mais claras se referem, se imagina como se estivesse no topo de uma montanha que fica cheio de neve, porque fica muito frio. Então as cores claras, as cores brancas, significam pontos de máximo. Notem aqui eu pedi para colocar as curvas de nível sobre a curva, aqui é 2,9, 5,8, 8,7, 11,6. Então, estes pontos mais claros que estão aqui nos dois extremos são os pontos de máximo, que justamente o que acontece aqui neste ponto e nesta área aqui são pontos de máximo da função de duas variáveis. Enquanto que nestes pontos aqui embaixo, que fica escuro, é como se fosse o fundo do poço. Então, não dá para enxergar no fundo do poço. Então, a impressão que a gente tem é que a luz não chega lá e fica escuro. Então, nesse sentido, eu he usado essa convenção de cores para ajudar a entender as curvas de nível. E aqui, para essa superfície em particular, que a gente agora pode associar com as batatinhas, nessa forma em verdade, a superfície chama paraboloide hiperbólico, mas agora a gente encontra no supermercado os paraboloides hiperbólicos na forma de batatinhas. Tem uma coisa curiosa, é este ponto que fica aqui bem no meio, bem no centro, em x, quando x igual a 0 e y igual a 0. É o ponto que fica bem no meio da superfície. Esse ponto não é nem máximo nem mínimo, porque
dependiendo de la dirección que yo me movimente por la superficie, ele pode ser um máximo, pode ser um mínimo. Se eu me movimento ao longo do eixo X, dá a impressão que esse ponto na origem é o máximo. Agora, se me movimento ao longo do eixo Y, dá a impressão que esse ponto é um mínimo. Isso matematicamente é denominado ponto de Cela. É uma ideia que aparece aqui para funções de duas variáveis que não existiam em funções de uma variável. Nas curvas de nível, o ponto de Cela está indicado aqui. Notem que a concavidade das curvas é tal que as curvas ficam olhando como se estivessem de costas para o ponto de Cela, não? Como que ninguém gosta do ponto de Cela. O ponto de Cela está aqui no centro e as curvas, a concavidade, elas são côncavas na direção contrária ao ponto de Cela. Então, essa é uma ideia importante quando a gente vai interpretar curvas de nível, saber identificar onde é que existem pontos de Cela. E aqui claramente esse é o ponto de Cela mais simples que vamos encontrar, não? Para a superfície mais simples, o ponto de Cela que tem um único ponto de Cela e só tem ele, não? Só esse ponto de Cela. Bom, a próxima superfície agora é um pouco mais complicada. Aqui a função de duas variáveis é esta daqui, é x menos y, tudo quadrado, dividido x quadrado mais y quadrado. E aí, pela própria definição da função, o denominador está indeterminado quando x e y igual a zero, na origem. Aqui o intervalo em x, estamos pedindo fazer o gráfico de menos 4 a 4, o intervalo em y de menos 4 a 4 também. E para entender a superfície não tem jeito, ainda tem que tentar olhar desde diferentes pontos de vista para conseguir entender a superfície. Claramente aí na origem parece que acontece alguma coisa, parece que a superfície é como se tivesse um furo, tivesse alguma coisa, não fica muito claro o que acontece aí quando x e y são simultaneamente 0, 0. Então esse é a maior parte da superfície é difícil de entender, então ainda tem que enxergar de diferentes pontos de vista e simultaneamente tentar fazer um mapa de curvas de nível para essa superfície, que é o que aparece embaixo, o mapa de contorno ou mapa de curvas de nível. Notem novamente, estas áreas claras significam pontos de máximo da função, onde a função toma os maiores valores, que acontece nesta área aqui e acontece nesta área aqui. Enquanto que a parte colorida, quando esta fica escuro, são pontos de mínimo, que correspondem a esta área daqui, a área no outro canto, esta parte baixa daqui. Então, os números, por exemplo, aqui estes são todos os pontos sobre a curva de nível. Você pode pegar uma curva de nível, todos os pontos que estão à altura 0,54. Seguindo essa curva de nível, vai encontrar todos os pontos. Aqui as curvas, neste caso, as curvas de nível são retas. Vai encontrar todos os pontos que estão nessa mesma altura. Então é de fato difícil entender. Essa função vamos estudar e de fato vamos ver que existe uma descontinuidade aqui. O limite quando x e y tendem a zero não existe. Vamos estudar isso de forma analítica nos próximos vídeos. Aqui tem outra função que também tem algum problema na origem, quando x e y são zero simultaneamente. Aqui é x que multiplica y quadrado dividido x quadrado mais y a quarta. E aqui a figura é ainda um pouco, vou girar para vocês consigam perceber que acontece algo esquisito aí na origem. E tem aqui tem formas, aparece uma
una forma parabólica. Aqui tem como uma parábola. E aqui embaixo também. Então percebam que as curvas de nível também são parábolas. Isso está associado com a função. Está claramente associado com a função. Então, nesse ponto, em x igual a 0, o limite também não vai existir. Se eu me desloco seguindo esta parábola, o valor vai ser 1. Se me desloco seguindo outra parábola, o valor vai ser outro. Ou se ainda me desloco seguindo esta reta, o valor vai ser um terceiro valor. Então, no ponto x e y 0 simultaneamente, não vai existir o limite. Essa é uma função que vai ser descontínua no ponto 0, 0. Então, é outro exemplo que vamos estudar analiticamente nos próximos vídeos. E ajuda a entender em geral as superfícies. Aqui tem mais um exemplo sobre funções de duas variáveis e que resulta visualmente a superfície é meio esquisita. Aqui a função de duas variáveis é x que multiplica o logaritmo natural de y quadrado menos x. Essa é a função. Então notem que o gráfico é como se tivesse uma folha que foi rasgada de algum jeito, não? É meio difícil de interpretar. Essa função simplesmente não está definida. O argumento do logaritmo tem que ser positivo. Então, com isso, y quadrado tem que ser maior que x. Então, percebam que aí tem y quadrado igual a x é uma parábola. Então, tem um conjunto de pontos do plano do eje 2 que não fazem parte do domínio dessa função. A função não está definida para todo um conjunto, todos os planos que estão dentro dessa parábola estão fora do domínio da função. Isso dá para entender com mais facilidade a partir do mapa das curvas de níveis. Então aqui tem o mapa das curvas de nível e não existe nada aqui porque justamente a função não está definida, somente posso fazer o mapa das curvas de nível para pontos do domínio da função. Estes pontos aqui não fazem parte do domínio da função. Bom, essas eram as três superfícies que eu queria mostrar correspondentes a funções de duas variáveis. Agora vamos ver para funções de três variáveis. Vou começar por esta daqui que a gente fez em um vídeo anterior. Se eu tenho uma função de três variáveis, aqui a primeira é raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. A gente encontrou as superfícies de nível e fizemos na lousa para essa função e vimos que eram esferas. Superfícies de nível são esferas. Aqui o programa tem um recurso para retirar parte da superfície para conseguir enxergar dentro, porque caso contrário a gente não somente consiga enxergar a esfera de fora, não? Então o próprio sistema já, para esse exemplo simples, já prevê retirar parte da superfície exterior para conseguir enxergar dentro. Então aqui tem claramente, dá para enxergar duas superfícies de nível para essa função de três variáveis. Então, quando eu tenho uma função de três variáveis igual a uma constante, isso define uma superfície de nível. Esse exemplo a gente fez na lousa num vídeo anterior. Aqui tem outra função de três variáveis. Temos esta função de três variáveis, x ao cubo mais y quadrado menos z ao quadrado. É uma função de três variáveis. Aqui a gente define também o intervalo em que vai fazer esboçar a superfície de nível dessa função de três variáveis. E aqui a gente pode definir, por exemplo, eu quero três superfícies de nível. A superfície de nível onde a constante é menos 5, eu tenho que pegar a função e igualar uma constante. Se essa constante é menos 5, vai produzir esta superfície aqui que está pintada em azul.
Se essa função de três variáveis é igual a uma constante, a constante 0, desculpa, a constante é menos 5 em vermelho, se a constante é 0 em azul e se a constante é 5 em verde. Então, aqui estou mostrando três superfícies de nível para esta função daqui. É uma função relativamente complicada, não tem que ter uma potência cubo, potência x ao cubo mais y quadrado menos z ao quadrado. Então, mas permite saber, se eu imagino que a constante significa o tempo, ou posso associar o sentido de tempo, então eu tenho o comportamento da função para diferentes instantes de tempo. Tem outra função de três variáveis e as suas superfícies de níveis aqui. Aqui a função de três variáveis é este produto, x por y por z. É a função de três variáveis. E novamente estou pedindo esboçar três superfícies de nível. Notem que essa superfície, para cada constante, por exemplo, quando a constante é 0,1, tem a curva de nível em vermelho, mas são 4 pedaços, essa superfície, cada linha de grade aqui vai ser uma hipérbole. Então, essa superfície está dividida em 4 pedaços, dependendo dos sinais dos eixos x, y e z. Vai ter uma superfície diferente. Então, para quando a constante 0,1 tem as 4 superfícies em vermelho. São as superfícies de nível quando a constante é 0,1. Quando a constante é 0,2, tem as 4 superfícies em azul. E quando a constante é 0,3, tem as 4 superfícies em verde. Percebam que é simétrico. A gente pode girar e eu posso ter para cada valor da constante, que eu posso imaginar como sendo um instante de tempo, fixado o tempo, como é a forma das superfícies determinadas por esta função de três variáveis. Então é isso. Até a próxima.